E a nossa missão é essa, né? Tem que ter um porquê que a gente executa tal atividade. Porque todas as pessoas que pegam para estudar Jesus no natural não conseguem explicar como que um cara há 2025 anos atrás conseguiu impactar tanto uma geração, um mundo, capaz de dividir ele em antes de Cristo e depois de Cristo. Entendi. A liderança ela não é sobre coisas externas. Ela é sobre um posicionamento que você toma todos os dias, de aliança com você mesmo, de comprometimento com você mesmo. E o que acontece, nada mais, nada menos, é um transbordo de um posicionamento através de uma liderança genuína que você assumiu e começa a transbordar na vida das pessoas. E elas automaticamente identificam como líder e, consequentemente, elas começam a caminhar com você. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio. Esse é um quadro oferecido pela A2M Company, a empresa que nos apoia nesse quadro. Então, se você já não segue ainda, corre lá, segue a empresa. Nos segue também no Instagram, nos segue lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ajuda demais. Que sem dúvida você vai querer compartilhar no final desse episódio. Então, hoje nós vamos falar com um líder nato. Esse cara que nós vamos falar hoje, ele sem dúvida, ele tem na veia dele injetado empreendedorismo, mas o empreendedorismo com propósito. É um empreendedorismo dado a ele por Deus. É um filho de Deus, esposo da Rosália, pai da Helena. Ele é fundador e é presidente da Shield Proteção. E agora, não bastasse, ele trouxe outra empresa onde ele é sócio e fundador também dessa empresa aqui na nossa região, que é Outlier Consórcios. Então, vocês vão entender toda a trajetória dele. E a gente estava conversando aqui nos bastidores que Deus nos dá algumas missões e alguns ministérios. E sem dúvida, o dele é fazer negócio de sucesso e prosperar a vida daquelas pessoas que estão abaixo dele. Então é com muita honra, com muito prazer que nós recebemos aqui hoje. Seja bem-vindo, meu amigo Raul Calvetti. Prazer de ter aqui, pessoal. Uma honra. Que Obrigado, peso. viu? Ah, que é isso? Seja bem-vindo, Raul. Obrigado. Agradecer toda a equipe. Vocês estão de parabéns. Esse movimento tem certeza que tem dado voz para as pessoas que são empresários e tem alcançado vidas também. E a nossa missão é essa, né? Tem que ter um porquê que a gente executa tal atividade. É isso E aí. a gente vê que o porquê está muito bem estabelecido. Propriamente está escrito ali, vozes com propósito. Então, que vocês possam continuar com esse projeto, abençoando vidas, pessoas, negócios, Amém, amém. porque a gente sabe que dessa mesa são geradas oportunidades não só para vocês que estão cabeceando esse projeto, mas principalmente para as pessoas que estão ouvindo também. E movimento gera movimento, né, Raul? Com certeza. Eu começo com a primeira pergunta. Fica à vontade, meu irmão. Quando o Alexson soltou, já começou já a apresentação, você é um líder nato, tá na veia. Mas explica para nós, o que é ser um líder? Ser um líder, eu sou cristão, me converti com 21 anos de idade. E até os meus 21 anos eu vivi de uma forma desordenada, descoordenada, sem direção, sem uma missão, sem entendimento de quem é o Raul de verdade. Então eu sofri muito durante toda essa jornada. Eu errei muito por não saber quais eram as decisões corretas a serem tomadas e eu cheguei no momento da minha vida que foi um ponto de inflexão que eu tive e que, graças a Deus, eu falo que Jesus me encontrou. E não tem ninguém melhor para a gente se espelhar a nível de liderança. E aí não estou falando de uma forma espiritual, eu falo Aham. natural. Porque todas as pessoas que pegam para estudar Jesus no natural não conseguem explicar como que um cara há 2025 anos atrás conseguiu impactar tanto uma geração, um mundo, capaz de dividir ele em antes de Cristo e depois de Cristo, e através de 12 pessoas, sem dinheiro, apenas com um chamado, um propósito, uma narrativa, conseguiu Impactado. impactar toda uma geração, todo mundo. Então, eu com 21 anos, eu tomei uma decisão e eu fui encontrado por esse cara que transformou o mundo e que transformou o meu mundo também. Então, com 21 anos, eu comecei a estudar sobre esse cara, a ter experiências com ele.
e eu tive uma visão. Eu estava numa célula, quem já participou, é um grupo de pessoas onde as pessoas se juntam para compartilhar sobre Jesus. E se você ainda não foi em uma, fica a dica, meu amigo, vá, porque eu tenho certeza que assim como esse ambiente transformou a minha vida, vai transformar a sua também. E ali naquele momento tinha uma pessoa ministrando, e essa pessoa falou assim: fecha os olhos, que Deus vai falar com vocês através desse simples ato de fechar os olhos. E eu era muito cético, não entendia nada disso. Nunca tive contato. Eu sabia, eu acreditava que Deus existia, mas era aquele Deus que estava tipo a mil e mil anos distante de mim. Nem sabia que tinha como se comunicar com esse Deus. E eu fechei os olhos e eu vi muitas ovelhas num pasto verde. E aquilo me marcou muito porque eu não entendi o que que era aquilo. E eu até achei que era coisa da minha mente. Tanto é que eu abri o olho umas duas vezes e quando eu fechava, a mesma cena aparecia e eu abria de novo, mexendo meus olhos, e quando eu fechava, a mesma cena acontecia. E aquele foi o dia que Jesus marcou a minha vida, porque eu não entendi e eu comecei uma busca incessante para entender o que era aquilo. Então, quando a gente volta para essa pauta de liderança, eu falo que não existe um modelo perfeito ou a forma certa. O chamado de liderar, ele foi feito para todos. Isso, desde Gênesis, ele deixa bem claro isso para nós. A gente dominar sobre todas as coisas. E isso é algo que é entregue para todas as pessoas, desde que existe posicionamento da nossa parte. Então ali eu comecei a me posicionar. E automaticamente, esse quesito de liderança começou a se tornar uma realidade na minha vida. Só que eu nunca liderei para fora. Eu sempre liderei para dentro. E isso, eu falo que é o diferencial que separa o Raul de muitas pessoas que eu já vi caminhando em liderança que não entende. A liderança ela não é sobre coisas externas. Ela é sobre um posicionamento que você toma todos os dias, de aliança com você mesmo, de comprometimento com você mesmo. E o que acontece, nada mais, nada menos, é um transbordo de um posicionamento através de uma liderança genuína que você assumiu, que começa a transbordar na vida das pessoas. E elas automaticamente identificam como líder e, consequentemente, elas começam a caminhar com você. Então, se tem algo que eu quero deixar mais um recadinho para você, olha para dentro, amigão. Às vezes você fica querendo liderar pessoas, buscar títulos, ser reconhecido, e o recadinho que eu tenho para você vai liderar a si mesmo primeiro. Eu tenho uma frase comigo, o cara não consegue nem ganhar do despertador, vai ganhar de quem? Isso aí. Então começa liderando primeiro o horário que você acorda. Não espera o seu sono te acordar tipo para cima, não. Acorda antes dele. E assim a gente vai levando e eu tenho feito. Eu tenho liderado a minha saúde, eu tenho liderado a minha casa, a minha esposa, a minha filha, eu tenho liderado os meus negócios, eu tenho liderado as minhas decisões e, consequentemente, o reverb disso é muito grande. E eu vejo que esse é o principal motivo das pessoas terem a vontade de estar perto de mim, porque elas querem viver essa transformação que eu provoco em mim todos os dias através de Jesus. Raul, e isso é muito forte, cara. Porque você falou de um cara, e hoje eu ouvi uma frase, e a frase dizia assim: se eu espremer uma garrafa de água, o que que vai sair de dentro dela? Água. Então não tem como você liderar uma multidão como Jesus liderou se ele não liderar ele primeiro. E um princípio que tem da liderança é que você não lidera ninguém se você não liderar você. Então, se você entender que a liderança, e é por isso que Jesus, até hoje, ele vive, porque Jesus foi a única liderança que era, Jesus só dominava ele. As outras pessoas ele servia. Perfeito. Então, a liderança, as pessoas invertem isso. Elas querem liderar pessoas para que as pessoas sirvam a ele. E a liderança não é isso. A liderança é lidere você e sirva as pessoas. Porque aí você vai causar empatia. Cara, porque agora eu já entendi. Eu ia fazer uma pergunta de onde nasceu esse espírito empreendedor. E eu entendi. Porque você entendeu o princípio básico
daqueles que são chamados para servir. E automaticamente você lidera. Isso é fato. As pessoas te escolhem para liderar porque você serve. Hoje eu entendi, Raul, e você agrega isso, cara, o seu crescimento, porque você cresceu pra caramba, mano. Você cresceu muito nesses últimos anos, mas como pessoa, mas com a mesma essência. Eu vejo você hoje, eu vi você na Shield quando você abriu, que para muitos, assim, não vai durar 6 meses. Eu ouvia muito isso. Na Outlier, eu falei assim, nossa, o Raul abriu outra. Cara, e eu vejo esse movimento que você está gerando. Hoje você já não está presencialmente lá na Shield, e você me falou nos bastidores que você está capacitando pessoas para fazer isso. Na Outlier eu vejo o pessoal. Você consegue fazer com que as pessoas enxerguem isso nesse conceito, trazendo essa visão bíblica, ou você acha que isso é natural, porque as pessoas te espremem e sai isso de você? Eu falo que essa decisão, Alexson, de viver o empreendedorismo, deixa eu só trazer um pouco mais para trás. Uhum. Eu servi e sirvo há 9 anos uma casa que foi lá que eu conheci Jesus, que se chama Sara Nossa Terra. Uhum. E eu sempre atuei muito a nível de célula, liderança, visitas, ganhar pessoas para Jesus, falar do evangelho. E eu cheguei no nível até de abrir uma igreja. Então eu tive a oportunidade de abrir uma igreja. É verdade. E eu abri uma igreja, eu tinha 24 anos de É idade. verdade. E nós começamos o projeto do zero. E eu tinha uma palavra, vai. E eu fui, nós abrimos uma igreja no Luizote e deu tudo muito certo, foi tudo muito bom. E contextualizando vocês, durante esse período, Deus me chamou para fora da igreja. Foi um tempo que eu sofri muito, porque eu não entendi o porquê que Deus estava fazendo aquilo ali. Ele meio que falou assim: larga tudo que você fez aí. E, consequentemente, ele começou a me promover muito a nível financeiro. Então, tudo que eu estava me propondo a fazer estava acontecendo de uma forma muito natural, sabe? Então, eu tenho um entendimento que nunca foi sobre quem o Raul é, ou se eu sou bom ou se eu não sou. É sobre aquilo que Deus está querendo fazer através da minha vida, sabe? Uhum. E eu tenho muita convicção daquilo que Ele está fazendo. E nessa transição eu não saí da igreja, eu deixei essa parte de estar à frente, porque Deus começou a soprar ventos diferentes. Ele começou a me levantar para ganhar pessoas em empresas. E tanto é que hoje os meus dois empreendimentos que eu tenho, as pessoas vão lá, elas chegam, elas se conectam com Jesus através do nosso estilo de vida, elas começam a frequentar a igreja, elas se batizam, elas têm experiências com Deus. Então é um negócio muito surreal daquilo que Deus está fazendo através do empreendedorismo na minha vida. Então eu não coloco, ah, é por causa disso, é por causa do esforço que o Raul está fazendo, é por causa de tantos livros que ele está lendo. É claro que tem a minha parte nisso tudo, porque eu vejo que o chamado ele existe para todos, todos têm um chamado, mas poucas pessoas correspondem, sabe? E a minha oração é para que eu esteja sempre correspondendo a Jesus da maneira que ele tem me pedido. Então eu tenho um nível de aliança com Deus que para mim é inegociável. Se fosse para mim escolher, eu preferiria ficar dentro da igreja, sabe? Porque esse mundo do business, ele é muito tóxico, cara. Assim, do mesmo jeito que é bênção, é muito tóxico, fere muita gente, Exige muito, machuca, né? justamente. São pessoas altamente capacitadas, exige um nível técnico de conhecimento, de entrega, de intensidade, que não é para qualquer um. Um exemplo, Raul, por que que você hoje tem um carro de R$ 400.000? Por que que você se veste tão bem? Para mim, Alex, isso é extremamente irrelevante. Mas só frisando aqui, e até o inverso também, por que que você não tem? Justamente, Por que que você não tem? Entendeu? Por que que justamente, você tem um carro de 100 mil? Por que que você não tem um de meio milhão? Por que que não perfeito. tem de 1 milhão? Por que que você mora em tal lugar? Quanto que sua empresa fatura? Por que que não fatura mais? Justamente. E o que que eu entendo desses movimentos, né? São movimentos que Deus está fazendo
Porque quando a gente fala nesse meio do business, as pessoas só escutam quem tem resultado. Você chegar lá de carroça, irmão, os caras não vai deixar nem você entrar para dentro do evento, muito menos ser ouvido. Então, o que eu vejo na minha vida é mais um movimento que Deus está fazendo de me levantar, me dar voz para manifestar aquilo que Ele colocou dentro de mim para a vida dessas pessoas. Tanto é que é muito comum a gente sentar em mesas, quando com o projeto da Outlier, eu falo, porque na Shield a gente não consegue acessar uma galera de milhão, por exemplo. Mas eu vejo o projeto da Outlier abrindo essa outra porta, sabe? Então eu vejo dois Sim. projetos que a gente consegue acessar todo tipo de perfil. E na Outlier eu vejo um mover de Deus absurdo nos conectando com pessoas que eu jamais imaginaria que eu ia conectar. E a gente senta nessas mesas e o mover de Deus é tão natural que Jesus começa a pegar essas pessoas, pessoas que nunca tiveram contato com Jesus, sabe? Que elas olham para nós, cara, vocês têm algo diferente, eu quero caminhar com vocês, eu quero entender como que funciona isso. Quantos negócios a gente já fez que a pessoa fala assim para nós, cara, eu tô fazendo isso aqui, eu nem sei por quê, mas eu sei que eu gostei de vocês, eu quero que eu seja esperto, por isso que eu tô fazendo negócio com vocês. Nós do lado de cá, a gente já tem clareza desse movimento, sabe? Daquilo Sim. que Deus está fazendo. Então, eu falo tranquilamente, eu, cara, a gente está surfando uma onda com Jesus fantástico. E eu sei que o dia que eu parar de me posicionar, e não em relação a pessoas, a aquilo que é natural, mas eu falo espiritual, sabe? O dia que eu parar de me posicionar diante de Jesus, não que isso vai acabar, porque tudo que você faz bem feito com Jesus ou sem Jesus, de acordo com os princípios que foi estabelecido, vai romper, vai fluir, sabe? Só que eu tenho uma decisão comigo, cara. Eu não faço nada sem Jesus, sabe? Então eu falo que isso tem me levado a viver coisas extraordinárias todos os dias. Então não é sobre o Raul, não é sobre o tanto que eu sou bom, ou aquilo que eu sei fazer, ou o que eu deixo de fazer. É sobre um posicionamento que eu tive em Deus e Ele que está me levantando. E aí uma frase para a gente finalizar isso, né, que me marca muito. Deus ele não levanta homens. Deus ele exalta a verdade. E quem se apodera dessa verdade é exaltado com ela. Isso é muito forte, Raul. É uma das coisas que eu falo para o Marcos, e a gente estava conversando um pouco sobre o nosso crescimento nesses últimos 6 meses, né, da 2M, e todo dia eu me lembro disso e eu lembro o Marcos, né, e a gente se lembra disso. Eu falo assim, Marcos, a gente pode fazer o que fizer, só não podemos perder nosso coração. A vaidade não pode entrar, o ego não pode entrar, né, fazer por dinheiro não pode entrar. Então, eu vejo muito isso, né? Mas tem um negócio também que você falou aí para mim e para você fica aqui esse recado. Deus vai chamar, mas não fique esperando Deus chamar você sem você estar preparado. Deus vai te chamar, mas quando você, quando eu, quando o Raul, quando o Marcos estivermos preparados para receber aquilo que Deus quer entregar na nossa mão. Então, se você é empresário, tá aí, e isso é muito válido, pedindo para Deus, para que Deus mude o nível da sua empresa, mas você não está se capacitando para que quando esse movimento chegar, da mesma velocidade que chegar, ela vai embora, Deus vai entender que isso é um fardo na sua vida, na minha vida e na vida de qualquer um, Raul. E eu acho que é muito isso, cara, que eu vi você fazendo. E para a gente entrar agora para falar um pouco dos seus negócios, o pessoal conhecer, né, quais são esses dois negócios, porque a Shield, ela tem, espero que você me conte isso e vai ser um privilégio para a gente saber a história da Shield, e também foi um crescimento muito rápido, né? Quantas pessoas estão embaixo, né, dessa cobertura do Raul, né, na Shield, quantas pessoas levam para casa o alimento porque o Raul se posicionou e estava preparado para isso. Então, nos conta um pouco, Raul, como que é a estrutura da Shield, depois a gente vai para Outlier, Tá. mas só para as pessoas entenderem que o chamado, se você não está preparado, agora não fala mais, é por isso que você falou, Raul, e foi muito boa a sua fala, que não é do Raul agora. Não, quando se fala de Shield, não é mais o Raul.
né? Deus levantou o Raul, mas para construir algo que outras pessoas estão levando alimento para casa, cara. Sim. Então me conta um pouco da história da Shield aí. A Shield começou em pleno Covid, cara. Foi uma loucura. Foi contra tudo e todos. Mas nós tínhamos uma palavra, né? Foi uma empresa que ela nasceu através de muita oração, de muito jejum. Eu tive oportunidades de trabalhar em outros lugares para ganhar muito mais dinheiro. Só que quando eu olho para o ambiente que seria estabelecido, eu teria uma tampa. Eu poderia ir até X lugar e talvez de lá eu não poderia avançar. Então, essa decisão de abrir o negócio, ele primeiro foi embasado através de um ambiente de transformação que seria implantado por Jesus. E se eu estivesse trabalhando em uma outra empresa, eu não conseguiria fazer isso. E geralmente as pessoas elas começam a empreender e a abrir o seu negócio por conta de dinheiro. Eu quero ganhar mais, eu quero faturar mais, e por isso eu quero ter o meu negócio. E geralmente pessoas que começam o negócio por isso, elas fracassam no meio do caminho, Tem uma frase que eu literalmente. falo: quem entra por dinheiro sai pelo dinheiro. Justamente. E a gente, principalmente no nosso meio de proteção, a gente vê muito isso, cara. Eu trabalhei na Seven por 3 anos da minha vida. E eu, como quando era consultor, eu recebia propostas quase toda semana para trabalhar em outras empresas. Só que eu tinha uma aliança, não com a Seven, mas com Deus, de que eu só sairia dali debaixo de uma palavra, sabe? De um direcionamento da parte de Deus. Então, eu nunca arredei o pé de lá. Não, sempre permaneci como consultor. Depois que eu me tornei gestor, só para vocês terem noção, lá eu entregava uma média de, quando eu era regional, uma média de 1.200 vendas por mês que eu entregava. Eu ganhava uma média de 10, 12 mil reais por mês. Tinha empresas que vinham e me ofereciam para fazer 500 vendas por mês, pagava 60 mil. Ou seja, eu entregava menos da metade para ganhar 50 mil. Eu olhava para isso, eu falava assim, cara, meu coração não está no dinheiro. Nunca esteve no dinheiro. Meu coração está sempre movido daquilo que Deus estabeleceu para mim e eu não movo o pé. Eu falo que eu sou um cara de aliança, que nem eu tô na minha igreja. Quantas pessoas eu já vi sair da igreja para ir para outra? Cara, é muitas. É muitas. E eu não tô aqui em posição de julgar essas pessoas, mas muitas pessoas vinham e falavam assim: você não vai sair, não? Tá todo mundo saindo. Na Seven. Quantas vezes eu escutei isso? Tá todo mundo saindo, você não vai sair, não, você vai ficar aí, essa empresa vai falir. Cara, quantas vezes eu escutei isso lá na Seven? E eu falei, cara, eu não vou. E se falir, vou falir junto com a Seven, mas eu não saio daqui, não. Por causa do ser humano, é nunca. Se você tem problema lá com o Pedro, o problema é seu, amigão. Não me Não põe é no meu. bolo, não. Não me põe nessa mistura sua, não. E a Shield começou em pleno Covid, cara. Foi muito bom tudo que a gente viveu e está vivendo. Porque eu falo que nós somos os improváveis. De fato, nós somos. Isso não chegou só no seu ouvido, não. Isso percorreu praticamente todo mundo que a gente conhecia. De que a gente não ia conseguir, de que não daria certo. Só que, cara, Deus ele ministra muito sobre Davi, sabe? Pra mim. Quando Samuel chegou lá e junta os irmãos aí, vamos levar. E não, mas tá faltando um aqui. E Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai, fazendo o que Deus tinha pedido para ele fazer. E Samuel olhou para ele e falou: não, esse cara não tá aqui. Tem mais alguém, tá faltando alguém. E aí chega Davi, completamente improvável, sem capacidade, sem força, sem estatura, sem condição, muito novo. Mas Deus escolheu o cara. E eu tenho clareza disso, sabe? Deus me chamou, irmão. Então, independente do desafio ou tamanho que seja, já deu certo. Já está estabelecido. Já deu certo. É claro que vai ter problemas e situações. Se eu for compartilhar com vocês o tanto de problema que nós tivemos no começo, meu amigo, foi uma loucura. Assim como todo início de projeto. Nunca é fácil para ninguém. Só que sempre existiu uma decisão e uma palavra, e isso fez com que a gente permanecesse. O sucesso, ele é relativo, porque o sucesso para uns pode ser a derrota para outros. O que que eu determino como sucesso? Eu estar alinhado com aquilo que Deus está pedindo para mim. Esse é o meu sucesso, cara. Agora, se está dando dinheiro ou não, se essa empresa aqui está faturando menos que a outra.
Por que que você não para com esse negócio? Não, não é assim. Deus não falou para eu sair de lá ainda. Então eu defendo posição e eu vejo muito que as pessoas, elas se entregam muito fácil. As pessoas desistem muito fácil. E pelo fato de desistir, as pessoas que simplesmente permanecem, que são desprovidas de habilidade, de capacidade, de estudo, de financeiro, que são desprovidas de tudo. O simples fato delas permanecer já coloca elas na Uma posição frente, meu diferente, né? amigo, uma posição absurda na frente de muitas pessoas, muitas pessoas. Então eu falo que o nosso começo, ele começou com esses princípios. E eu sempre soube que não ia dar errado. Por mais que tudo dizia o contrário. Mas na minha alma, no meu espírito, era certeza que aquele negócio já tinha funcionado. E hoje nós estamos aí com, diretamente, nós estamos com uma média de 55 famílias que são abençoadas lá na Shield. Indiretamente são mais de 300 pessoas que a gente abençoa, de 300 a 400, que envolve oficinas, guincho, equipe jurídica, equipe contábil, enfim, são várias pessoas que participam dessa cadeia. E quando a gente fala da Outlier, a Outlier foi fruto de oração. Eu estava orando para que Deus pudesse me dar a oportunidade de caminhar com alguém que acreditava naquilo que eu acredito e o principal, tivesse o mesmo chamado que o meu. Porque sociedade a gente vê pessoas se tornando sócios de várias formas. E quantas sociedades não dão certo, né? Meu Deus, Brasil, pra vocês terem noção, o índice de sociedade que vai pro ralo é É absurdo. absurdo. Mas porque começa da forma errada. Na verdade, tudo na vida, se não começar do jeito certo, termina errado. Isso é um fato. E eu tava orando, e tinha 3 meses que eu tava orando por isso, para que Deus enviasse uma pessoa para me ajudar na caminhada. Porque se caminhar sozinho, você consegue até chegar. Mas quando você tem uma equipe, meu amigo, você chega muito mais longe. E é muito difícil você encontrar pessoas que tenham a profundidade que nós temos em Jesus nos negócios, que tem o mesmo chamado. É difícil encontrar essas pessoas. É agulha no palheiro. E eu estava orando para Deus enviar. E Deus mandou o Marcos Paulo, que é meu sócio. E as coisas, Deus testificou no meu coração, no da minha esposa, no do meu líder, no coração dele também. E aí nós começamos esse projeto da Outlier juntos. E o engraçado é que a mesma unção que existe na Shield, o mesmo ambiente, a mesma cultura, nós emplacamos também na Outlier. Então eles bebem da mesma fonte. E isso é muito legal. Isso é um princípio que eu quero levar para o resto da minha vida em inúmeros empreendimentos que nós teremos futuramente. Porque eu sei que isso é só o começo. Eu tenho 29 anos, sou muito novo. Deus ainda tem uma longa jornada pela frente na minha vida. E hoje na Outlier, nós temos uma média aí de 25 a 30 famílias que estão envolvidas diretamente nessa operação. Ela é uma operação mais enxuta, só que a nível de, quando a gente fala de pessoas com QI, de capacidade, de nível de atendimento, é maior. Então a gente seleciona muito mais na Outlier, principalmente porque o business é um business de risco. Sim. E isso é o principal motivo porque as pessoas podem chegar e vender carta contemplada mentindo, vender uma carta de crédito para você aqui falando que vai ter contemplação daqui 3 meses e não existe isso. E só para o cara vender e receber esse valor. Uhum. Então é um business de muito risco. E a gente seleciona muitas pessoas que a gente coloca lá na Outlier. E são esses dois negócios. Hoje, quando a gente fala de faturamento, os dois faturam média aí de 800, 900 mil por mês. Então tá em ascensão. Eu não me assusto com nada disso. Eu sei o tamanho de Deus que eu sirvo. E quando a gente fala de reino, meu amigo, tudo é dele. Então, quando a gente fala de PIB mundial, por exemplo, está Isso na aí. mão de Deus, irmão. Ele que faz a distribuição ali, ó, quanto para quanto. E a minha oração é para que Deus aumente a minha capacidade. Aumente a minha capacidade. Se for voltar lá atrás, quando você começou a empreender, você falou assim, eu não assusto com nada disso. Você já imaginava esses números, chegar nesses números, já enxergava isso? Ou foi algo que foi acontecendo, você foi vendo, opa,
eu consigo chegar mais, eu posso mais, mas para mim foi claro, tem que capacitar, tenho que fazer isso, tem que montar uma operação, essa operação vai fazer isso, essa aqui faz aquilo. Então, cria uma estrutura, um fluxo contínuo. Você já enxergava isso ou não? Ó, vou fazendo. Você vem da área da Seven, né? Então, É, querendo ou não, você já. perfeito, entendi. É, vamos pegar a minha vida antes de Jesus. A minha vida antes de Jesus, meu sonho era ter um Voyage. O meu sonho era ganhar 3.000 por mês. Olha só a realidade. Por quê? Porque essa é a identidade que Uberlândia entrega para a maioria das pessoas. E eu nunca fui um cara que me dei bem em escola, por exemplo. Então eu não tenho estudo nenhum. Qual que é a chance de eu dar certo? Eu não tenho estudo, eu não tenho formação, não tenho nada. E eu trabalhei dos meus 16 anos até os meus 21, até os meus 22, na verdade, numa empresa que chama Global Transporte de auxiliar administrativo. Eu lançava nota fiscal. E eu falo que até lá, até não conhecer Jesus, meu sonho era esse, cara. Era ganhar 3.000 por mês e ter Comprar um um Voyage. Voyage. De verdade, meu sonho era Apartamento esse. MRV Tá tudo certo, sabe? Pra mim era isso. Até porque eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Mas quando eu conheci Jesus e eu descobri a minha identidade, e eu entendi que eu era dono de tudo, o jogo virou. Então, a partir daquele momento, pra mim falar de milhão, falar de 10 reais, falar de 100 milhões, de 1 bilhão, pra mim é a mesma coisa. Porque eu entendi que quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Então, pra mim não faz, tipo, a menor diferença quando a gente fala de quantidade. Pra mim é tudo igual, porque tudo vem dele e tudo vai pra ele. Então, pra mim não muda nada. Respondeu? cara, É, pancada, hein, do início ao fim. isso e hoje, Raul, se com tudo isso que você está vivendo, que Deus está te proporcionando, se eu te perguntar o que que o Raul tem medo, e o Raul olhando para ele assim, o que que o Raul tem medo hoje? Meu único medo é de perder a minha presença em Jesus, sabe? Esse é meu único medo. Então, uma oração que eu faço é que os meus pés estejam na tua casa para todo sempre. É meu único medo. Se eu for ficar sem dinheiro, se eu for passar por um deserto, ou passar por dificuldade, cara, isso não me assusta. Não me assusta, porque eu já passei por muita coisa, né? Uhum. Eu falo que hoje eu experimento de um carro bom, de uma casa boa, eu experimento de conhecer lugares extraordinários, mas eu cresci numa casa, irmão, de 2 cômodos. Então, isso não me assusta, sabe? E eu falo que eu sou um cara abençoado por Deus por ter a oportunidade de viver sem ter nada e de viver tendo não tudo, mas tendo muito mais do que eu já tive. Então, depois dessa virada de chave, de adquirir essa identidade, meu único medo é perder a presença de Deus, sabe? Então eu luto por isso e por isso que eu coloco isso acima de qualquer coisa na minha vida. E é muito bonito, e é muito bonito, e eu escuto muito isso, viu, Raul, assim, não só para a vida com Deus, mas para a vida no relacionamento, né, para a vida, sua vida própria, né, mas eu vejo muito, eu escutei uma palavra uma vez que são pessoas horizontais, né? A pessoa horizontal é aquela pessoa rasa, pessoas verticais são pessoas que aprofundam. Qual que é o ritual do Raul? Porque se Raul tem medo de perder a presença, qual que é o ritual do Raul para não perder a presença? Muito bom. Eu tenho meus devocionais que eu faço todos os dias de forma inegociável. Eu tenho meu momento na igreja que ou eu vou na terça, vez eu vou terça, às vezes terça eu vou uma semana, na outra eu não vou, depende muito da minha agenda. Agora, domingo para mim é inegociável estar na casa do meu pai. Eu faço questão de estar envolvido em um ministério da igreja, que nem hoje eu tenho um ministério de empresários na igreja, que é aquele café que você participou com a Uhum. gente. Então, eu que cuido daquele projeto. Que bom. Então, eu faço questão de estar envolvido no ministério, eu preciso estar atuando, independente da área que seja, eu estou atuando lá dentro. Eu faço questão de estar conectado com a minha liderança, tipo assim, ó, a minha liderança, eu falo que eu já compartilhei de tantas decisões
com eles, com os meus líderes, cara, e esses caras já me orientou, tipo, de forma contrária, que eu falava, cara, não pode ser. Mas por causa de eu entender o princípio da obediência, eu fiz. E Deus me honrou absurdamente por causa de ouvir os meus. É absurdo. Então, faço questão de ter esse envolvimento com eles direto, ir aos cultos, é inegociável, já falei pra vocês, e meu devocional Dia a dia. dia a dia. E nas empresas é onde eu mais comunico de Jesus o tempo todo. Só que eu não uso a palavra Jesus, mas tudo que sai da minha boca, cara, converte para ele. Então as pessoas, querendo ou não, Ela elas tem a estão menção. sendo empurradas Aham. para esse ambiente, sabe? Todas, de forma unânime. Tanto é que até nas nossas empresas, nós temos célula toda uma vez na semana. Vai o nosso bispo vai lá nas empresas, nós paramos tudo que a gente faz, 30 minutos, nós para todo mundo. É claro que a gente não pode obrigar as pessoas, né? Uhum. Mas quem tem disponibilidade, vai. E mesmo aquelas que não vão, elas escutam, cara, e de alguma forma Deus está ministrando na vida daquelas pessoas, sabe? E nós temos pessoas que não iam e com o passar do tempo começou a ir. É uma loucura, cara. Isso é loucura. Não tem como explicar isso pra gente normal, não. Mas isso funciona porque ah, é um princípio que cara, não é seu, né? Então, cara, como que você não fala do dono? Se o dono, e faz muito sentido, se, se você fala, né, e se você age, porque falar horizontal e não verticalizar, isso aprofundar, ah, não, uma empresa é de Jesus, mas se eu não falo de Jesus, não é dela, não é Justamente. dele. Então, assim, é dele, então. Então, isso faz muito sentido. E você vê algo que isso, hoje, você está envolvido com empresários e em um ambiente cristão. Você ainda acha que existe um tabu, né, em meio do cristão, que parece que cristão não pode prosperar ou não pode ter dinheiro? Você sente isso? Que às vezes o cara fala assim, ó, eu sou cristão, eu sou empresário, mas não posso falar que eu sou cristão. Você vê esse tabu no meio ali, ou dentro ou fora da igreja? Nessas reuniões você tem essas mesas você tem sentado? Cara, você não vê. Isso aí é mais da galera que não é empresário e fica falando, sabe? Aham. Porque não entende a realidade dos caras. Então, no meio da galera, é muito normal. Só que você pode colocar que 80, 90% da galera que está envolvida no mundo do business, eles não têm conhecimento, cara, de quem é. Eles acreditam em Deus, mas eles não têm revelação de quem é Jesus. E é isso que muda o jogo dos caras. E eu vejo que Deus, ele tá fazendo um movimento muito forte, não só na minha vida, mas é no Brasil inteiro. A gente consegue ver pontos de avivamento em vários cantos Sim, do Brasil através de empresas. verdade. Então, esse movimento está acontecendo muito forte no Brasil. E os que têm se capacitado, se preparado e feito o principal, cuidado do seu coração, Deus tem alavancado essas pessoas, tem colocado em posição para que elas sejam vistas como uma forma de sigam aquilo que aquele cara está fazendo, aquilo que aquele cara está falando, de uma forma para atrair as pessoas para perto dele. Mas isso aí existe muito em igreja, sabe? Muito. Eu era desse jeito. Eu falei para vocês que a minha maior dificuldade foi abandonar o meu chamado ministerial pastoral para viver um chamado pastoral empresarial. Isso para mim foi uma loucura, cara. Eu não entendia nada. Eu ia no meu líder e eu falava assim: eu acho que eu tô endemoniado. É muito bom. Certeza. Cara, e você falando isso, segunda-feira mesmo eu tenho o meu PG, né? E eu fui com uma palavra pronta na boca, no coração, até escrevi algumas coisas no telefone, bloco de notas. Quando chegou lá, só uma pancada atrás da outra, e tudo testificando, tudo que eu tinha escrito, tudo estava no meu coração, tudo na minha cabeça. Sou um cara que eu fui preparado a vida toda, olha, isso é muito forte. Fui preparado a vida toda do meu histórico para servir a Deus, e isso no meu entendimento, louvando, tocando, que eu já fui músico. Então a vida toda, se for pegar meu histórico. Cara, e quando eu cheguei lá, a, a líder lá do PG falou assim, gente, não é servir a Deus, é servir o ministério. Servir a Deus, você muda a vida das pessoas. Você impacta pessoas. E eu cheguei a falar pro Alex, eu falei assim, eu conversei com ele 2 dias antes, eu falei, cara, eu tô com um negócio aqui no meu coração que
o pessoal tá me chamando para participar do louvor e tal, eu não vou porque agora eu já sei o meu propósito. O meu propósito é impactar empresários, é no meio business e tal. E isso tá acontecendo de uma forma natural. Então, tipo, eu não preciso subir no altar e tocar. Eu cheguei lá e tomei essa. Peraí. Então, você tem que estar envolvido no ministério. Quer crescer, entendeu? Você como pessoa, você como pessoas, você com Deus, serve o ministério. Porque quando você serve, você está retribuindo tudo aquilo que já aconteceu contigo, tudo aquilo que já foi para você e que está sendo para você, Muito bom. entendeu? Agora, conexão, propósito, meu amigo, é você com Deus, é você com pessoas, é realmente impactar. Isso aconteceu agora, essa semana. Então, eu tinha uma visão e, de repente, ela tive Você é uma profundo, viu? disruptura, entendeu? Profundo. Então, só pegando um gancho do que você falou, eu sirvo, eu tenho que estar dentro de um ministério, Sim, entendeu? Eu tenho que muito estar bom. dentro com essas pessoas. Muito bom Mas mesmo. isso é talento, né? Eu vejo, a gente conversa muito e as pessoas às vezes confundem que qual que é a melhor terra fértil que você tem de plantar o seu talento? É dentro do ministério. Ali é terra fértil, ali você tem que plantar, porque senão nós ficamos só indo à igreja buscar. Existem Justamente. muitos que vão buscar e tá tudo Mas certo. tem gente, Alexson, que pensa que tá ali servindo o ministério. Claro que de certa forma tá servindo a Deus, mas acha que tá só servindo a Deus e pronto, e acabou e já zerou o game. Não precisa fazer mais nada. Isso que você fala é muito profundo, sabe? Muito profundo. E eu falo que eu sou grato a Deus porque ele já me revelou isso. Mas você pode pegar aí 90% da galera que serve o ministério, A conexão com Deus, como que tá? justamente, ele não entendeu esse jogo. Isso. Ele pensa que o fato dele estar ali, atuando em alguma área da igreja, ele está servindo. Pronto. Não é Não, assim. não dizima, entendeu? Não entra nos Aí propósitos. você consegue, aí o cara entra numa dimensão que ele fala assim, cara, mas eu tô fazendo tanto por Deus e minha vida tá desculpe o termo, uma desgraça. Ele não tá para, ele Mas por tá pro quê? ministério. Porque ele não entendeu. Isso ele tá é, rompendo um princípio que Deus estabeleceu. Porque o estar caminhando com Deus é totalmente diferente disso, cara. Totalmente. O servir, essa palavra servir, e servir ela tem que ser de coração. Porque se você serve esperando algo em troca, não é servidão, é barganha. Justamente. Justamente. Raul, e eu acho que você entende muito mais isso hoje, né? Essa questão de servir e a questão do amor de Deus por você, porque existe uma princesinha lá hoje, né? É, Então, quem que era o Raul? Vamos por parte, né? Quem que era Raul sem Rosália? Quem que é o Raul sem Helena? E quem que é o Raul depois dessas duas peças importantes? Porque não vou nem se perguntar se é a base, porque pelo que você já contou, para mim, você já falou que primeiro você é o líder da sua casa, então é a sua base. Mas quem que era o Raul? Raul com Deus, uhum. mas Raul com Deus com Rosália, Raul com Deus com Helena, que mudou na sua vida, cara? Muito bom. Quando a gente fala nível na dimensão de identidade, eu continuo o mesmo. Isso não alterou nada. Sim. Agora, quando a gente fala na ordem natural das coisas, a minha esposa, ela vem com uma função na minha vida de não só ser uma boca de Deus na minha vida, mas como uma balizadora. Eu vejo a minha esposa e aquilo que Deus confia a ela, para que ela traz para mim e para minha casa algo extraordinário. E o que eu oro é para que Deus me dê sensibilidade para entender os movimentos que Deus faz através dela, sabe? Então, ali existe um transbordo de quem o Raul é na minha esposa, que eu fico extremamente impactado de ver o mover de Deus nela e isso trazendo para o nosso casamento. Então, ela chegou, hum, ela de forma alguma me completou, porque nós já somos completos, né? Mas eu falo tranquilamente para vocês, eu vejo o transbordo de Deus com a chegada da Rosália, porque ela consegue ver coisas que eu não consigo ver. Nós somos totalmente o oposto um do outro, mas assim, ó, é muito o oposto mesmo. Eu vejo ali Deus falando assim, ó, aprende com ela e falando para ela, aprende com ele. E
eu falo que o nosso casamento também tinha tudo para dar errado, porque são duas pessoas que não fazem o menor sentido juntos. Só que Deus não une pessoas, né? Ele une propósito. E são pessoas que caminham em direção ao mesmo propósito. Então eu falo que eu tenho muita leveza em caminhar com a minha esposa, em escrever essa história que Deus confiou a nós. Nós temos tido, cara, muito sucesso. Se eu falar para vocês que nós somos um casal que não tem problema, é mentira. Nós temos os nossos problemas, as nossas situações, só que existe uma decisão de caminhar junto e fazer o negócio dar certo, sabe? E eu falo tranquilamente, eu nunca imaginei que eu poderia viver um casamento que nem eu vivo hoje. Isso para mim é um sonho, e um sonho muito distante. Então hoje eu tenho a materialização de um sonho muito distante, que é o meu casamento. E isso, querendo ou não, gerou frutos, que é a Helena, né? A Helena tem 4 anos de idade. E a gente é muito feliz de ter ela. E foi planejado, Deus me deu sonhos, me mostrou que ia vir primeiro uma menina. Tanto é que as pessoas chegavam e falavam, ah, vai ser menino. Eu falei, tá bom, cara, assim, Deus já me falou, não vai ser menino. Então vem menina, tem um outro que tá para vir também, que é um menino. No sonho que eu tive antes dela nascer, ela tinha uns 6 anos mais ou menos, e o outro que é o menino, ele tinha meio que recém-nascido. Então, tipo assim, olha que louco, né? Até na idade. A gente fica sofrendo, né? Querendo ter filho. Ai, vou ter filho, não, não vem, não vem. Calma. Deus já tem tudo planejado. Você tá muito ansioso, ora, Deus vai te revelar. E se ele não te revelar, segura sua ansiedade, bonitão. Tá tudo certo. Vai dar certo. Então, são coisas que foram arquitetadas por Deus e que, através da nossa oração, posicionamento, a gente tem feito tudo isso ser uma bênção nas nossas vidas. Então, hoje nós temos um lar, graças a Deus, que ama Jesus e que tem Ele como alvo, como, cara, Base. nós não fazemos nada sem tomar decisão em Jesus, sabe? Tipo, nada mesmo. Então, eu vivo um transbordo muito louco, cara, da minha família. Eu sou muito feliz. Bom, Eu tenho prazer em voltar para casa. Eu tô aqui, mas eu já tô doido para ir embora. Coisa boa. Se você hoje, se eu te perguntar, e se você puder fazer esse exercício, cita para nós aí 3 momentos difíceis que o Raul passou. 3 momentos. O primeiro foi a morte do meu pai, com 19 anos. Uhum. E esse foi difícil porque eu não conhecia Jesus, cara. Eu falo assim que. Eu já falei isso diversas vezes aqui, né? Mas eu sou honrado demais de ter conhecido Jesus. Jesus torna a minha vida muito mais leve. Naquela época eu não conhecia Jesus, eu sofri demais. Pra mim o mundo tinha acabado, velho, quando meu pai morreu. E foi do nada, não foi algo. Ah, ficou tá doente. doente. Não, foi. Desligou. E foi um momento muito difícil pra mim. Pelo fato de eu não conhecer Jesus, eu me afundei muito. Então, naquela época, eu cheguei a pesar 160, 170 quilos, só ficava dentro de quarto, depressão. É uma loucura. E consegui vencer esse negócio. O segundo momento, mais difícil. Cara, agora você me pegou, viu? Pode ser lá na infância. Na infância. É, pode ser lá na infância. Na infância é massa, hein? Na infância tem muito. É. A gente, quando vai criando maturidade com as coisas, o difícil ele se torna muito relativo, né? Porque quando eu olho hoje, eu falo, cara, o que Não é que é nada o difícil? que passou, né? É, quando a gente fala da minha infância na escola, eu sofri demais na escola, muito bullying, porque eu sempre fui mais cheinho, né? Era, Cara, né? eu já sofri de... Era, verdade. Eu já sofri demais com isso, e eu brigava muito, porque eles ficavam me zoando, e aí, fi, que é escola estadual, meu amigão, é selva. Ou você mata, ou você morre, entendeu? Não tem A como. zoação é É, terrível. Seu pai, bullying, tem mais um? Difícil. e, cara, agora esse é real, eu lembrei aqui, ó, esse é até hoje. É, é a luta contra o meu peso, contra a comida. Porque eu sou o cara que eu não tenho nenhum tipo de vício com bebida, com drogas, mas com Comida. comida eu tenho uma limitação gigantesca. E é algo que eu tenho que entregar para Jesus, meus amigos, todos os dias. Todos os Então, dias. ao invés de quem não consegue vencer o despertador, seu quem não consegue vencer a boca, não vence a si Não mesmo. vence, não vence mais nada, justamente. Isso aí é uma luta constante que eu tenho comigo mesmo, sabe? Só que esse é meu espinho na carne, amigão. E para eu pecar é assim, ó. E é doce a tudo, Raul? Tudo, irmão.
É tudo, irmão. Gosto de É comer. tudo. Eu gosto de comer. É Raul, muito bom. vamos inverter isso e 3 momentos mágicos que aconteceram na sua vida. Mágicos. O dia que eu conheci Jesus pela primeira vez, o dia que eu casei, que lá foi muito mágico. O casamento foi loucura. Meu Deus, foi muito Quer massa. contar um pouco? Meu casamento foi um milagre de Deus, né? Na verdade, casamento é terra do milagre. Eu casei sem ter nenhum real, nem sei como. O povo me chamava de doido. Eu falei, não, mas isso é promessa de Deus. Eu lembro que até vender bala no sinal eu vendi na época. E eu ia vender. Os caras falavam, por que você tá vendendo bala aqui? Eu falei, não, porque eu quero casar. Você é louco, irmão? Você tá vendendo bala pra casar? Eu falava, é. Aí tinha até um cara que falou assim, ó, não, eu não vou estragar sua vida, não. Não vou comprar esse negócio, não. Desde. Tem lógica. Eu vou contar um específico pra vocês aqui, ó. É. Como a gente sempre fez muito trabalho de visita evangelístico, nós fizemos um trabalho na Emagrecentro, alguma dessas duas. Quem é a proprietária é a Ellen. Ela fez um convite para minha esposa ir orar. Isso nós estávamos casando, nós estávamos organizando tudo, né? Fez um convite para ir lá orar lá. E ela foi. E ela orou lá, e naquela semana eles venderam como nunca venderam naquela semana. A gente olha para o natural e a gente pensa assim, cara, então você está falando que se eu orar aqui, Deus vai aumentar minhas vendas? Depende. Existe propósito nisso? Ali aumentou demais as vendas. Só que olha que louco isso aqui. Essa mulher, ela tem uma amiga. E essa amiga estava passando muito mal. E no outro dia ela tinha um desfile para fazer. E aí foi uma semana depois que a Rosália tinha orado lá. E essa mulher mandou mensagem para a Hélida falando que estava muito mal, que ela não ia conseguir. E até a Hélida depois falou assim: eu nem sei por que que ela me mandou essa mensagem. Aí a Hélida falou: tem uma pessoa que ora aqui, que ela orou aqui, vendeu, ela vai orar, pra você vai funcionar também. E ela passou o contato para minha esposa, dessa mulher. E aí, isso era umas 8 horas da noite. E essa mulher mandou mensagem para minha esposa. E a gente não tinha condição de ir até a casa dela. Aí minha esposa falou assim: ó, vou fazer uma oração para você. Você coloca aí o áudio da Play, põe perto do seu ouvido e vai concordando. E a minha esposa gravou um áudio para ela, orando por ela, né? Para que Deus curasse ela. Bom, no outro dia essa mulher acordou zero bala. Dormiu, acordou zero. Foi lá, fez o desfile, deu tudo certo. À noite, essa mulher manda mensagem para Rosália. Ó, queria te agradecer pela oração e tal. Ah, e eu fiquei sabendo que você tá casando. Eu sou a Maísa Pires, dono da Shop das Noivas. Pode ir lá escolher o vestido e o terno do seu marido que eu vou dar pra vocês. Loucura, né? Pronto. Esse foi um, mas assim, teve Tem vários. vários assim. Teve vários. Vários testemunhos do nosso casamento. Então, meu casamento foi muito mágico, cara. Foi surreal, foi sobrenatural. Eu falo, nós dois ganhávamos R$ 2.000 por mês. Como que a gente ia casar ganhando R$ 2.000 por mês, os dois juntos? Os dois Os juntos? dois juntos, irmão. Nós ganhamos um salário Você mínimo. falou dois. Você falou Cristo e seu casamento. Falta um momento mágico. O outro foi o nascimento da minha filha. Porque você vê algo que foi gerado a partir de você, isso é muito louco. É muito louco. Então, assim, são três fatos que de fato aí impactou muito positivamente a Aham. minha história. Bom, bacana. Bacana. Agora vamos dar sei que não acontece, mas vamos brincar no mundo dos sonhos aqui, Raul. Fala assim, Deus fala assim, ó, você pode fazer o que você quiser. Você tem o poder nas mãos e eu vou realizar um sonho do Raul agora e pode ser o que quiser, Raul. O que o Raul pediria para Deus? Eu pedi, falando de forma natural, Cara, O que você quiser. Tá no seu coração. Tá Deus na tá sua te dando, fala cabeça. aqui, Raul, toma aqui uma o que varinha eu mágica. quisesse mesmo, assim, eu quero viver, sabe? O máximo, eu amo viver, cara. O máximo que eu puder viver, pra mim é lindo. Uhum. Mas fazer um pedido espiritual era para que eu já sei que eu já vou ser salvo, isso para mim é fato. Amém. Mas eu queria conhecer isso, sabe? Como que funciona esse negócio? Agora, olhando para o natural, se eu pudesse fazer um pedido e fosse da minha vontade, eu ia querer uma casa e um quarto com computador, com videogame, que tinha comida à vontade e ficar lá dentro. Esse,
Ei, será que ele é muito confrontado aí? Tá aqui fora? Pra mim tá valendo. É, É só isso que eu só queria. comida, game e computador. É, Pronto. acabou. Mais nada. Cara, essa foi Ô, pra boa. gente caminhando pro final, qual que é os planos do Raul pro mundo dos negócios daqui 5 anos? Eu só consigo te falar um. Eu vou continuar impactando vidas através do empreendedorismo enquanto meu chamado for esse. Quando Deus estiver soprando, eu vou continuar. Agora, se eu falar para vocês como que vai ser, eu tenho os meus planos, mas o amém sempre vem de Deus, amigão. É A isso. gente que caminha com Jesus, a gente faz um monte de plano. Mas, cara, Quem o amém vem estabelece? dele. O amém vem dele. Então, assim, Muito bom. eu não sou um cara inconsequente, incompetente. Eu entendo muito bem aquele texto que fala: pode um homem construir um edifício sem antes ele não ver se ele tem material suficiente para levantar, para que ele não pare na metade, e se passe por envergonhado no meio de tantas pessoas. Eu tenho clareza disso. Então, os meus business, eles são muito bem estabelecidos. Nós temos material suficiente. Só que, meu amigo, eu caminho com Jesus e caminhar com Jesus é loucura. Pode estar dando certo o negócio aqui, tá fluindo, tá me entregando 200, 300% de lucro mensal e Deus falar assim, fecha esse negócio. Vamos fechar porque o trem tá dando certo. Não é sobre isso. Como pode ser que tá dando tudo errado, eu não esteja ganhando R$ 1, e ele fala, permaneça. Então, meu amigo, eu sei de uma coisa. Eu vou continuar levando o evangelho dele através dos meus business, independente daquilo que aconteça. Coisa boa. Vamos pro encerramento. Olha para aquela câmera ali e tenha uma certeza. Essa mensagem sua agora vai chegar em todos os empresários no Brasil e fora do Brasil, nas nações. Qual mensagem você quer deixar que vai eternizar? E nessa mensagem, você vai dar 2 direcionamentos: um livro e um treinamento para esse cara ir para o próximo nível. Ó, forte, hein? E eu tava orando dentro do carro, sabe? Eu tava falando assim, eu já fiz vários podcasts, mas eu tava orando assim, Deus, me dá uma palavra, porque eu sei que é só um corte que precisa para explodir, para viralizar. Eu tava orando isso, sabe? Eu não sei se o momento vai ser esse ou se vai ter Uhum. outro, mas eu sei que isso vai acontecer. Então vamos lá, né? Vou dar esse recadinho. Você quer que eu fale um livro, um treinamento também? Isso. Vai ajudar milhões de empresários agora. Tá. É, a mensagem que eu tenho para você, você pode querer construir tudo que você quiser, principalmente com a força do seu braço. E eu sei que muitos de vocês que assistiram esse podcast talvez não entendeu nem 10% do que foi falado aqui. Mas eu sei que a sementinha foi plantada. E às vezes, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, ela vai florescer. Mas tem um recado que eu quero deixar para você. Enquanto você não envolver Jesus nos seus negócios, você não vai conseguir alcançar prosperidade. E isso não é sobre o quanto que ela vai render líquido mês. Não é sobre a quantidade de pessoas que estão envolvidas no seu negócio. É uma prosperidade que você alcança através da plenitude nele. E você só vai alcançar isso o dia que você entender melhor como que funciona Jesus. Um livro para você, vai ler a Bíblia, bundão. Você não precisa ler nenhum livro, é só a Bíblia. E um treinamento, faz terapia sistêmica familiar. Sem isso, meu amigo, talvez, claro que Jesus me orientou, trouxe luz sobre isso, mas sem isso talvez eu não estaria aqui. Esse negócio mudou o jogo da minha vida. Terapia sistêmica familiar. Claro, faça com as pessoas certas. Então é isso. Obrigado, meu amigo. Foi uma honra ter você aqui. Foi só o início. Muito Obrigado, Pancada. viu, bom, gente? muito Pancada. obrigado. Foi bom. Excelente Foi estar aqui com muito bom. vocês. E é isso, gente. Então esse foi mais um Papo de Negócio. Mais um, Marcão. Cara, muito bom. Aprendeu muito sobre liderança. Tá Quem que é o doido. maior líder Tá que já doido. existiu? Jesus, Pronto. sempre. É Então, bom. não deixe de indicar esse conteúdo para no mínimo 5 empresários, 5 amigos que você conhece. Porque sem dúvida, esse conteúdo, como o Raul falou aqui, como o Marcos falou, se você
pegar 5% do que foi compartilhado aqui, você pode mudar o nível. Então, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, comente aí, pergunte aí. O que você perguntar nesse episódio, se for direcionado ao Raul ou Marcos, nós vamos direcionar, eles vão responder diretamente para você. Encaminhe esse link para o maior número de empresários que você conhece. Siga as redes sociais do Raul. Raul, quais são as redes sociais? @Raul Calvetti. É um pouco complicado aí, mas é RAULCALVET, tudo junto. Já vou seguir aqui agora. Siga a 2M Company, né? Siga também um propósito que está no nosso coração, que nós vamos falar sempre aqui de alma, espírito, coração, mente. Siga Famílias Raras. Instagram, famílias.raras. Siga o YouTube Famílias Raras, lá tem um podcast incrível. Nós aqui apoiamos e ajudamos o André e a Marina a cuidar da voz para diretamente mais de 30 famílias, mas indiretamente já passaram aqui mais de 300. Então nós precisamos da sua ajuda, do seu apoio. Nos ajude a fazer com que esse instituto cresça, porque existe muita gente que depende dessa voz. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Vozes com Propósito. Fica com Deus, Deus abençoe. Até a próxima. Voz